O ex-presidente Jair Bolsonaro conta com o apoio de 5 ministros do STF a favor do relaxamento do cumprimento da pena dele para uma prisão domiciliar. Vamos lembrar, ele continua ainda na Papudinha e essa informação vem de aliados do ex-presidente, ou seja, de nomes aí ligados à direita. Beatriz Manfredini é quem traz esses bastidores. A informação ao vivo é de articulação que não acontece só na política, mas então também no judiciário, Bia, é isso? Sim, é isso, Bia. São conversas que já vêm acontecendo. A gente trouxe com exclusividade há algumas semanas que o debate tinha voltado a esquentar no Supremo Tribunal Federal. E agora, nessa apuração minha e também do editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleoni, a gente tem então esse número de 5 ministros da Corte favoráveis ao regime domiciliar. Pelo menos essa é a conta que tem feito então os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que têm atuado por essa mudança no regime. São muitos os aliados, que têm trabalhado por isso. As conversas foram encabeçadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas tem se espalhado, então, nos mais diversos setores. A conta de 5 ministros favoráveis, então, ela tem entre os nomes o presidente da Corte, Edson Fachin, também tem os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Vale lembrar que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal conta com 10 ministros, Isso porque depois da saída de Luiz Roberto Barroso, o 11º, que já foi indicado pelo presidente Lula, Jorge Messias, ainda não foi sabatinado, ainda não foi, então, decidida essa vaga. Ou seja, na conta da direita, eles têm 5 dos 10 ministros, metade, então, da Corte, favorável a essa mudança de regime para prisão domiciliar. De acordo com algumas fontes ouvidas, então, por mim, também pelo Matheus Aleoni, o ministro que poderia decidir favoravelmente esse jogo seria o ministro Dias Toffoli. Esses aliados apontaram uma tendência, então, de Toffoli andar com a maioria, o que poderia jogar, então, de forma favorável para o ex-presidente. O ministro mais resistente, claro, é o vice-presidente da Corte, Alexandre de Moraes. É ele, então, quem tem segurado um pouco essa mudança. Uma outra avaliação também das pessoas próximas e de auxiliares do ex-presidente é que, apesar desse cenário mais favorável e mais quente para a prisão domiciliar, isso não deve acontecer tão cedo. O entendimento é que algo pode mudar, principalmente a partir de abril. Por quê? Porque é quando ocorre o prazo de desincompatibilização, ou seja, aquele prazo em que as autoridades precisam largar os cargos em que ocupam atualmente para poder disputar a eleição de 2026. Dessa forma, Bolsonaro até poderia ir para uma prisão domiciliar, mas seria uma forma de barrar que ele interferisse com mais força nesse momento, nessas conversas eleitorais para o ano de 2026. Então, são essas as avaliações. 5 ministros de 10 na conta de forma favorável, Dias Toffoli ali no meio, podendo decidir, então, essa mudança, mas algo pensado para final de março, começo do mês de abril. Ontem mesmo, um dos filhos do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, disse que a defesa vai protocolar um novo pedido, de prisão domiciliar, e eles usam com base o laudo da Polícia Federal. Também, de acordo com a nossa apuração, o laudo da PF recente apontou que realmente o ex-presidente precisa de cuidados constantes ali médicos. O argumento dos advogados de Bolsonaro é que isso não pode ser feito em cárcere e é isso que eles vão utilizar. A PF não decidiu nada nesse laudo, deixou realmente esse crivo para a corte. E agora, então, esse é um argumento que será utilizado. Por fim, para a gente encerrar essa apuração, Bia, há também um movimento coordenado no Senado para protocolar um requerimento de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente. Na avaliação dos senadores com quem a gente conversou aqui pela Jovem Pan, isso seria uma forma de pressionar a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para evitar novos desentendimentos e desgastes entre STF e Congresso Nacional.